Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro, são 6h30 da manhã e o Ceará no Ar está chegando, sempre com muita informação, muita prestação de serviço. Nossas equipes já estão nas ruas para trazer informação ao vivo para você em tempo real. Tudo que acontece em Fortaleza, no estado do Ceará, você fica sabendo em primeira mão. Aqui no Ceará no Ar, o jornal mais completo das manhãs. Ao meu lado, como sempre, Adriana Dias. Bom dia para você. Muito bom dia, Alexandre. Muito bom dia para você aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos. A gente segue aqui juntos até às 8h30 da manhã. Você também pode acompanhar a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Nessa manhã chuvosa, não é? De quarta-feira, a gente segue aqui com muita notícia e informação para você. Vamos aos destaques da edição de hoje. Argentino é morto vítima de espancamento na praia do Preá. O estrangeiro morava no local há 2 anos e foi atacado na saída de uma festa. A família pede justiça e celeridade em relação ao caso. Polícia procura homem suspeito de matar ex-mulher dentro de ótica no centro de Milagres. Testemunhas filmaram o momento em que ele fugia após cometer o crime. Incêndio atinge apartamento em edifício na Avenida Beira-Mar. Há pouco mais de um ano, um outro apartamento do mesmo prédio pegou fogo e deixou 2 cães mortos. Confrontos entre policiais e suspeitos de crime em Fortaleza terminam com envolvidos feridos e prisões. No bairro Antônio Bezerra, o PM reagiu a um assalto e acabou baleado. Já um adolescente foi morto no tiroteio. Já no Dom Lustosa, 3 suspeitos de integrar um grupo criminoso foram presos após um tiroteio durante uma abordagem policial. Tudo isso e muito mais ainda hoje aqui no Ceará no Ar, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta, vamos agora fazer o giro com as nossas equipes para saber quais são os destaques de hoje. Aqui comigo, Miguel Anderson e Natália Campos. Muito bom dia. Miguel, o que você traz para a gente hoje? Muito bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham o Ceará no Ar nesta quarta-feira. E nesta edição nós vamos falar sobre uma operação que foi deflagrada pela CGD, a Controladoria Geral de Disciplina, e pela SSPDS, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, para apurar a participação de 3 policiais militares e um policial civil em crimes eleitorais, principalmente casos relacionados à compra de votos com apoios de candidatos em 3 municípios aqui do estado: Acopiara, Iguatu e Mombaça. As equipes já saíram de Fortaleza, os agentes já foram afastados preventivamente para dar continuidade e o andamento dessa operação. O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral. Vamos falar também sobre um caso que vem chamando a atenção da imprensa argentina e da imprensa brasileira também. Vamos falar sobre a morte de um argentino que morava aqui no Ceará e trabalhava também há cerca de 2 anos. Durante o final de semana, ele foi morto após uma festa em uma pousada na praia do Preá. Ele foi vítima de espancamento, foi vítima de golpes de pau e acabou morrendo na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O caso foi noticiado inicialmente pelo jornal La Nación e, consequentemente, começou a ser repercutido aqui no Brasil também. A Secretaria da Segurança Pública investiga o caso, o boletim de ocorrência foi registrado e nós vamos trazer mais informações daqui a pouquinho sobre isso. Adriana. Tá bom, então, Miguel, muito obrigada pelas informações. Vamos, então, falar com a Natália Campos. Natália, o que você traz para a gente nessa quarta-feira? Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre a ação da polícia para capturar o homem suspeito de matar a ex-namorada no município de Milagres. A mulher estava trabalhando em uma ótica no centro da cidade quando o ex-namorado invadiu o local e a matou. O homem está foragido e a polícia segue aí procurando este homem suspeito de ter matado a ex-namorada no município de Milagres. A gente vai trazer os detalhes sobre essa operação da polícia, sobre esse trabalho árduo para a captura deste suspeito. Também vamos falar sobre trânsito, Adriana, porque a partir de hoje tem uma mudança significativa ali no bairro Cidade dos Funcionários. É que um binário está sendo implantado lá, né, entre a rua Avenida José Leon
e a Avenida Vereador Pedro Paulo, para que o trânsito flua melhor ali naquela região da Cidade dos Funcionários, em direção à BR-116 e em direção também à Avenida Washington Soares. Então, hoje, a partir de hoje, a Avenida José Leão muda de sentido e a gente vai trazer as informações sobre essa mudança, como ela vai acontecer, se tem agentes da AMC lá acompanhando para orientar os condutores. A gente vai mostrar como vai ficar o trânsito ali naquela região daqui a pouquinho. Adriana? Muito obrigada, Natália. Agora, aproveitando que você já está aí na rua desde cedinho, vamos falar de chuva. Como é que tá a chuva aí por onde você está, por onde você passou? Como é que tá aí essa manhã? Adriana, eu estou aqui no Castelão, né? Na Arena Castelão. A gente procurou fazer o link aqui porque tem uma parte coberta, justamente para se esconder um pouquinho da chuva. Nesse momento ela deu uma trégua. Eu vou pedir para o cinegrafista Dodó mostrar um pouquinho ali como é que está o céu. Não sei se a luz vai estourar muito, espero que dê para ver, mas está bem fechado o tempo bem nublado. A gente procurou esse cantinho aqui que tem uma coberta, porque se a chuva aparecer de repente, né, a todo instante está chovendo desde a madrugada. Então a gente procura assim um local para se esconder da chuva. Mas realmente o tempo está bem fechado, viu, Adriana? E pelo visto vai demorar um pouquinho assim, a gente não está vendo o sol aparecendo por aqui ainda não. Tá bom então, Natália, muito obrigada. Chuvinha boa para quem está em casa, para quem está deitado ainda. Fortaleza hoje começou com essa chuvinha gostosa, que é um convite à preguiça. Mas vamos lá, vamos começar o dia, agora são 6 horas e 41 minutos. Vamos ver como é que fica então o tempo para esta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Fortaleza, como a gente já mostrou, começou o dia hoje com essa chuvinha gostosa. Será que deve continuar? Olha, de acordo com os meteorologistas, essas precipitações devem ficar apenas no começo do dia. Ao longo do dia de hoje, o tempo deve ficar apenas parcialmente encoberto. Na capital cearense, os termômetros devem variar entre 26 e 31 graus. Agora a gente segue para o interior do estado. Em Juazeiro do Norte, o sol aparece entre nuvens e pode chover, mas de forma rápida e isolada. Os ventos fracos ajudam a deixar o tempo quente e abafado. A máxima é de 36 graus, a mínima é de 24 graus. O nosso giro do tempo segue agora para o norte do estado. Em Sobral, a previsão também é de céu variando entre períodos abertos e períodos nublados. Em alguns momentos pode chover, mas sem muita intensidade. Os termômetros por lá também seguem em alta. A mínima é de 26, a máxima é de 35 graus. E o nosso giro do tempo termina na cidade de Russas, onde a previsão para hoje também é de céu nublado, com chuvas rápidas e isoladas, principalmente no começo do dia. A máxima chega a 35 graus e a mínima é de 24 graus. Agora, olha, uma família perdeu tudo o que tinha em um incêndio na rua Mário Andrade, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira, por volta das 4 horas da tarde. Uma criança de 4 anos estava no local no momento do incêndio. A repórter Mara Rodrigues tem mais informações sobre essa ocorrência. Uma família levou um susto devido a um incêndio que aconteceu em uma residência que fica aqui na rua Mário Andrade, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Em frente à casa, a gente observa o que sobrou após o incêndio. Tudo foi perdido. A família não tem sequer uma roupa. Ninguém da família tem sequer uma roupa para vestir. Estão com a roupa do corpo. Logo mais à frente, a gente verifica alguns vizinhos que decidiram se mobilizar para ajudar essa família. De acordo com informações de testemunhas, eram por volta de 4 horas da tarde, quando a casa pegou fogo. Uma criança de 4 anos estava na residência, mas não ficou ferida. Era tudo que a família tinha e agora está em frente da casa, tudo resumido a muito entulho. Eu vou conversar aqui com a moradora. Ela reside, na verdade, ao lado da casa onde pegou fogo, porque aqui existem várias casas. E a que pegou fogo fica na parte dos fundos de onde você mora. Como é que está a situação dessa família? Mulher, estou precisando de tudo, né? De ajuda, de alimento, de cama, tudo, geladeira. Pegou fogo tudo. Qualquer ajuda será bem-vinda. Tudo que a família tinha está aqui em frente. Tudo se resume agora a entulho. Isso, tudo é entulho. Agora, como foi que aconteceu esse incêndio? O meu sobrinho estava dentro de casa, assistindo televisão,
Quando ele veio, a gente aqui estava fazendo peça, quando ele veio, ele só disse assim, mamãe, tá pegando fogo. Quando a gente foi ver, já estava tudo pegando fogo. Tudo que meu irmão tinha foi destruído. Situação difícil, gente. E olha, essas ocorrências de incêndio não acabaram aí. Na noite desta terça-feira, um outro incêndio, desta vez em um apartamento de um edifício na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, assustou moradores e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Há pouco mais de um ano, um outro apartamento no mesmo prédio pegou fogo e deixou 2 cães mortos. O repórter Ricardo Lima tem mais detalhes. O incêndio aconteceu em um apartamento do 2º andar deste prédio, que fica aqui na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles. É o edifício Arpoador. O incêndio aconteceu por volta das 7 horas da noite e levou 30 minutos para que as chamas fossem totalmente debeladas. Segundo os bombeiros, o incêndio foi provocado por uma vela acesa aqui no local. E diante dessa situação, as chamas se alastraram rapidamente. O pessoal que mora nesse apartamento precisou sair rapidamente e os bombeiros aqui do Mucuripe, que chegaram inclusive muito rapidamente ao local, 15 minutos desde que foram acionados até o preparo e iniciar o combate às chamas aqui no local e conseguiram debelar o fogo. Foi um susto para os moradores aqui do edifício Arpoador, não apenas para os moradores do apartamento, mas para os vizinhos também. É sempre um clima de muita tensão quando acontece um incêndio em um prédio como esse, que muitas das pessoas estão nos andares superiores e que dificulta, inclusive, a evacuação do prédio. Aqui não foi nada muito grave assim, mas os vídeos mostram o quanto as chamas se alastraram aqui no prédio. 6 horas e 47 minutos. É sempre bom lembrar que o nosso jornal também está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Acesse Grupo Cidade Comunicação, você encontra aí TV Cidade Fortaleza, Record TV e também aí o nosso Ceará no Ar, que está sendo transmitido ao vivo. Se você quiser mais praticidade, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ser direcionado automaticamente para o nosso canal. Aí vocês cliquem em se inscrever, aperta também no sininho e toda vez que o Ceará no Ar começar, você vai ser informado e vai ficar sempre muito bem atualizado sobre todas as notícias aqui do nosso estado. Agora, se você quiser rever alguma reportagem de hoje ou de edições anteriores, você vai no CE no Ar no YouTube, que tem todas as reportagens lá. É muito simples. Lembrando que você também pode interagir com a gente pelo Instagram. O endereço é o @Grupo Cidade Oficial. Esse é o Instagram. Você manda a sua mensagem, sugestão de pauta e faz o Ceará no Ar junto com a gente. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Ceará. Os dados são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado. A gente tem aqui no nosso telão, a gente começa mostrando o número de casos confirmados. São 279.322 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O número de pacientes recuperados, 239.019. O total de óbitos acumulados até o momento, 9.416. A gente tem agora as variações, né? A variação da média móvel de casos do dia comparada com a média móvel de 14 dias atrás está em menos 71,27%. E a variação da média móvel de óbitos do dia comparada com a média móvel de 14 dias atrás voltou para menos 100%. Ontem estava abaixo disso, né? Menos 90 e alguma coisa, porque havia sido registrado óbito nas últimas 24 horas. No balanço de hoje, a gente tem 0 óbitos confirmados por Covid-19 nas últimas 24 horas. Portanto, a variação da média móvel de óbitos do dia comparada a 14 dias atrás está em menos 100%. E o Conselho Estadual de Educação emitiu um parecer com o que deve ser feito para concluir o ano letivo no Ceará. Aulas aos sábados e férias serão férias reduzidas, são algumas das orientações. Vamos chamar o Miguel Anderson Costa. Miguel, o ano letivo de 2020
deve ser concluído somente em 2021. É isso? Bom dia para você. Muito bom dia, Alexandre. Isso mesmo, de acordo com o documento elaborado pelo Conselho Estadual de Educação, que vai de encontro também ao que estabelece o Conselho Nacional de Educação, esses encontros poderão ser realizados aos sábados para garantir o preenchimento, o ressarcimento do período em que os estudantes ficaram sem aulas diante da pandemia do novo coronavírus. Um cronograma foi elaborado especificamente para recuperar as 800 horas aulas perdidas por causa da pandemia. Entre as diretrizes estabelecidas, de acordo com os dois conselhos, o ano escolar não deve ter relação com o ano civil. Portanto, o ano de 2020, na área escolar, deve ser finalizado em 2021 e, consequentemente, o de 2021 sofrerá um atraso para 2022. Mas, de acordo com os dois conselhos, independentemente da medida adotada, essas 800 horas aulas serão recuperadas por meio da ampliação do tempo de ensino, ou seja, a ampliação em 1 hora a cada turno para garantir a reposição dessas aulas, o uso do contraturno por um período de até 4 horas. Nesse caso, se o estudante estudar de manhã, ele vai ter aula à tarde e o da tarde também vai ter aula pela manhã. Está previsto também o uso do sábado como um dia letivo por um período de até 4 horas, além de atividades dirigidas, orientadas de forma presencial e também de forma online, por meio dos professores, plataformas digitais, para assim garantir o aprendizado do aluno. A reprogramação de férias e do recesso escolar também está prevista dentro desse cronograma especial. Além disso, os estudantes poderão ter o tempo integral ampliado, seguindo um cronograma pedagógico que foi elaborado pelo Conselho, e isso vale tanto para o ensino fundamental como também para o ensino médio, tanto para a rede particular como para a rede privada, nas duas modalidades de ensino. Isso deve começar a valer após o período emergencial, ou seja, após a pandemia começar a ser reduzida com o uso da vacina. Diversos testes continuam sendo feitos em todo o mundo. Aqui no Brasil também alguns estudos estão avançando nesse sentido. A testagem dos métodos já começou a ser realizada justamente para garantir um retorno com segurança. Seguimos sem data estabelecida para o retorno 100% presencial das aulas aqui no estado do Ceará. A rede municipal só volta em 2021. A rede particular está voltando de forma gradativa, seguindo um protocolo sanitário elaborado pela Secretaria da Saúde, mas desde o começo dessa retomada gradativa, pelo menos 30 escolas aqui no estado já repassaram informações para a Vigilância Sanitária do Ceará de casos registrados de coronavírus entre alunos e também entre professores e colaboradores. Alguns estabelecimentos voltaram a ser fechados diante do avanço da doença dentro do ambiente escolar. Agora, o setor corre contra o tempo para garantir o preenchimento dessas 800 horas aulas que foram paralisadas por causa da pandemia e não comprometer o ano letivo de 2020 e, consequentemente, iniciar o ano letivo de 2021 totalmente diferente, totalmente reformulado, com ampliação de carga horária, o uso de sábados, redução de férias, para assim a gente tentar ajustar o calendário escolar ao calendário civil, que vai ficar um bom tempo em desacordo um com o outro por causa desse período do novo coronavírus que obrigou as escolas a fecharem as portas. Alexandre, Adriana. Ok, Miguel, muito obrigado pelas informações. Ainda falando de educação, as matrículas para estudantes com deficiência da rede municipal de Fortaleza já começaram. O processo foi antecipado, segundo a Prefeitura, para dar mais tempo de identificar as necessidades específicas de cada aluno. Todas as unidades estão recebendo as inscrições até o dia 13, ou seja, sexta-feira, das 8 da manhã até as 11 horas e de 1 da tarde até as 5 horas da tarde. E para quem gosta de artesanato, Fortaleza ganhou mais um ponto de comercialização desses produtos. É a nova loja da Cearte, inaugurada no Shopping Aldeota. O espaço pode ser visitado de segunda a sábado, de 10 da manhã às 9 da noite. E aos domingos, de 1 da tarde às 7 da noite. Além de valorizar a arte,
O local ainda estimula a geração de renda para quem trabalha no setor. A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, reforçou o convite para um verdadeiro mergulho na cultura e tradição do estado. A loja está lindíssima, é uma obra de arte, vocês vão encontrar todas as tipologias, para que vocês possam comprar, apreciar, dar de presente e com isso valorizar o nosso artesão. Agora são 6h55, vamos ao primeiro bloco das notícias da segurança pública aqui no Ceará no Ar. Um rapaz teve a motocicleta roubada na rua Alfeu Aboim, no bairro Papicu, aqui em Fortaleza. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Vamos acompanhar. Observem aí que o rapaz está com a moto parada em frente à garagem, aguardando para entrar, quando ele é surpreendido pelos suspeitos que chegam em uma moto. O garupeiro desce e realiza a abordagem. Esse homem anuncia o assalto e leva a moto do rapaz. Percebam ainda pelas imagens que dá para ver que a rua é uma rua tranquila, uma rua deserta, e acaba facilitando esse tipo de ação. O rapaz acabou ficando sem a moto após essa abordagem desses dois criminosos. Vamos acompanhar novamente. Você vê aí, o rapaz está com a moto parada em frente ao portão, aguardando para entrar. De repente, chegam os dois homens em uma moto, o garupeiro já desce, aponta a arma, faz a abordagem, pede para ele entregar tudo, pega ali ainda os pertences do rapaz, chave da moto, celular. E olha só, o rapaz só pode levantar as mãos, virar de costas e sair, e ver aí o seu bem, sua moto sendo roubada. Já no bairro Pedras, em Itaitinga, câmeras de segurança flagraram um assalto a pessoas que estavam na parada de ônibus. O criminoso agiu sozinho e levou os pertences de pelo menos 3 pessoas. Vamos acompanhar. Você vê aí nas imagens, uma rua bastante movimentada, tem carro, tem moto passando, as pessoas estão ali na parada de ônibus fazendo um lanche. Quando chega aí o bandido na moto, já aponta a arma para as pessoas e realiza a abordagem, pega os pertences. Você observa que tem gente passando na calçada, tem carro, tem caminhão, tem ônibus, e ele não se intimida com nada disso. Faz a abordagem, assalta as pessoas que estavam na parada de ônibus, leva aí os pertences dessas pessoas que estavam aí apenas aguardando o ônibus para ir ou voltar do trabalho. Sem nenhum pudor, ele vai lá, aponta a arma, realiza o assalto, não se preocupa se tem gente passando, se tem gente indo, gente vindo. Para ele não tem problema, vergonha na cara ele não tem nenhuma. Realiza a abordagem e leva os pertences das vítimas. Agora a gente vai falar de quem está poupando dinheiro, de olho, sabe em quê? Na Black Friday. Será realizado oficialmente na última sexta-feira, deste mês. Só que as pessoas têm que ter cuidado aí para não cair na Black Fraud, não é isso, Alexandre? É isso aí, Adriana. Todo mundo com muito cuidado. Se está pensando em comprar alguma coisa, já vai pesquisando para saber se os preços não subiram de propósito para depois baixarem, fazer de conta que é promoção. Nem sempre esses descontos oferecidos pelas lojas são reais. E a compra pode se tornar uma grande dor de cabeça. A sexta-feira dos descontos é dia 27 deste mês. Mas nas ruas de Fortaleza tem muitas lojas dizendo que já estão no clima da Black Friday e que os descontos são significativos. Na internet também é assim. Os sites brasileiros anunciam a Black Friday o mês inteiro. O problema é que o consumidor tem medo de ser enganado nas promoções. E não é para menos. Segundo este advogado especialista em direito do consumidor, quando o preço for muito abaixo do que é praticado pelo mercado, é preciso ter cuidado. Ainda que seja um Black Friday, onde se esperam promoções muito fora do padrão do preço comum, é necessário sempre entender que a empresa ela tem um custo naquele produto. Se o valor oferecido está muito abaixo, até mesmo do custo que a empresa teria, então pode ter alguma coisa errada com isso. Desde o dia 21 de setembro, o Procon Fortaleza está fazendo uma análise de preços de diversos produtos em lojas físicas e online, para na Black Friday fazer uma comparação e ver se houve ou não o desconto. O ideal é que o consumidor também faça isso antes de comprar. Acontece muito de o consumidor estar pensando que está fazendo um bom negócio, pensar que de fato está recebendo um desconto e, na maioria das vezes, não é. A gente tem constatado isso nas Black Fridays anteriores.
com publicidade enganosa, fazendo o consumidor pensar, induzindo o consumidor ao erro. Pensar que tentando desconto, algum benefício não tem. Outra dica é pagar com o cartão de crédito se a compra for feita em sites. Já oriento o consumidor a comprar sempre através de cartão de crédito. Fica mais fácil de ele reaver o que pagou, através de um estorno, ou a restituição do valor. E nunca pagar através de boleto, transferência, cartão de débito. E também verificar se o site ele tem o CNPJ da empresa, se for pessoa física, o CPF, o endereço físico, também um telefone para contato. E ficar atento ao direito de desistência da compra no prazo de 7 dias. O consumidor ele pode usar o seu direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, quando ele comprar pela internet, que é desistir da compra no prazo de 7 dias contados do recebimento do produto ou da contratação do serviço. Caso o consumidor se sinta lesado de alguma forma, durante a Black Friday, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo entrar na justiça com um advogado. Nós vamos ter aqui no Ceará o PROCON e o DECON, bem como pode acionar o juizado especial. E eu falo juizado especial porque, a rigor, as causas que vão envolver a relação de consumo são causas de menor valor econômico. Então, se for até 20 salários mínimos, ele procura diretamente, e até 40 salários mínimos ele vai ter que contratar um advogado para atuar a favor dele. Agora, que tal trocar o cartão de débito pelo Pix? O novo sistema de transações financeiras do Banco Central já está em fase de testes e promete revolucionar o mercado financeiro do país. Pois é, Adriana, mas os reflexos podem ir além disso. De acordo com os empresários, os consumidores devem sentir a queda nos preços de produtos de até 5%. O sistema começa a funcionar a partir do dia 16 de novembro. O Pix é uma forma de transação financeira diferente e promete revolucionar as formas de pagamento e transferência bancária. O Pix é que nem um aplicativo de comunicação que a gente tem, que é o WhatsApp, é que nem um Uber, só porque agora está na área do mercado financeiro. A grande diferença do Pix para os sistemas já existentes é que a nova ferramenta permite transações imediatas, mesmo aos fins de semana ou feriados e em qualquer horário. Além disso, os valores cobrados pelo serviço serão menores. Com a redução das tarifas nas transações financeiras, a expectativa é que haja uma redução para o consumidor. Pelo menos isso é o que defende a FEComércio. De acordo com o órgão, essa redução pode chegar a até 5%. Nós vamos poder reduzir muito mais do que 1 ou 1,5%. Esse valor cresce dependendo dos agregados que se coloca, do setor. Mas é possível que a gente consiga reduzir, de um modo geral, até 5%. Alguns empresários ainda têm dúvidas se devem ou não aderir ao Pix. E mais, a queda de preços chegará de fato aos consumidores? Mas um ponto é consenso: o mercado ficará mais competitivo. Tanto a gente vai ter credibilidade da transação, da confirmação da operação, quanto a gente vai ter economia como rapidez. Então, para o mercado, para o nosso mercado no Brasil, vai ser transformador de fato. Para a FEComércio, quanto maior a adesão de clientes e empresários, maiores as possibilidades de queda nos preços para os consumidores finais. Nós embutimos no preço de todos os nossos produtos, de bens e serviços, os percentuais que as operadoras de cartões de crédito ou cartões de débito nos cobram. Então, agora não, agora vai ficar mais barato, vai cair preço mesmo, mas é preciso que haja adesão por parte de todos os consumidores e também adesão por parte de todos os comerciantes. Agora a gente vai dar uma pausa nas notícias, porque chegou o momento da gente parar um pouco para refletir. É hora do nosso mergulho na misericórdia com o diácono Leandro Dutra. Muito bom dia para você. Em tudo, dai graças. Este versículo que está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos dá uma referência de como devemos nos relacionar com Deus, com um coração grato. Nesta carta fica claro a vontade do apóstolo Paulo em edificar a vida dos irmãos em Tessalônica através do estudo da palavra e da gratidão a Deus.
Este versículo tem um forte fundamento. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Apesar das situações da nossa vida, fomos alcançados pela salvação eterna em Cristo Jesus. E isto supera qualquer conjuntura. Por isso, não devemos condicionar a nossa fé apenas às ocorrências da vida. Quando tudo está bem, é só gratidão. E quando algo não vai como esperamos, é só reclamação. O povo de Israel, ao sair do Egito, cometeu este erro ao longo de 40 anos no deserto e não aprenderam. A cada tribulação era uma chuva de murmurações, mesmo Deus provendo tudo para o seu povo. O fato de olharem apenas para as circunstâncias não lhes dava as condições para o reconhecerem o cuidado de Deus. Depois de cada favor, o povo reconhecia a provisão, mas bastava surgir uma nova tribulação e logo voltavam a murmurar. Nada era suficiente. Esse era um sinal de ingratidão. Fuja desse comportamento. Quando somos gratos a Deus, somos menos ansiosos. Ao depositarmos nossas expectativas em Deus, nos desapegamos da incerteza do mundo. O homem é capaz de falhar, mas Deus, Ele não falha. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero hoje, logo mais às 15 horas, no Mergulho na Misericórdia, na 89 FM. E amanhã nos encontramos novamente aqui na tela da TV Cidade. Um abençoado dia para você e até amanhã, se Deus quiser. 7h06, vamos falar agora de eleições. Foi divulgada nesta terça-feira a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Canindé, município do Sertão Central. Vamos acompanhar os números. Na avaliação estimulada, a atual prefeita Rosário Ximenes, do Democratas, aparece na liderança com 48% das intenções de voto. Luiz Damião, do PL, tem 23%. Berguim Construtor, do PCdoB, 2%. Mesmo percentual de Higino, do MDB. Irineu de Freitas, do PMB, e Padre Adelmo, do PTC, obtiveram 1% cada. Brancos e nulos somam 10%. 13% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. No próximo domingo, mais de 5.500 municípios brasileiros vão às urnas escolher prefeito e vereadores. Mas um fator chama a atenção dos especialistas: a quantidade de votos brancos, nulos e abstenções, que é quando o eleitor deixa de votar. Aqui na capital, essa porcentagem de votos tem aumentado a cada eleição. E a expectativa é que o desalento com a política possa elevar ainda mais essa taxa, né? Além da questão da pandemia. Vamos entender melhor como esses votos são computados na reportagem de Evelyn Ferreira. No Brasil, o voto é obrigatório para as pessoas a partir de 18 anos e menores de 70. Essa é uma conquista popular e faz parte da democracia. Mas alguns fenômenos se repetem a cada pleito. Pessoas que, entre todos os candidatos disponíveis, preferem não escolher ninguém. Votam em branco ou anulam o voto. Outras pessoas preferem nem sair de casa para exercer seu direito de votar. Cada tipo de escolha tem uma consequência. Mas antes é preciso entender o que são os votos branco e nulo. Para fins eleitorais, não há distinção entre voto branco e voto nulo. O voto branco é porque ele é manifestado na urna com a tecla. Existe a tecla voto branco. E o voto nulo é aquele em que o eleitor digitou um número que não corresponde nem a candidato, nem a partido político. Então, esse voto é nulo. Há um mito, na verdade, que se mais da metade dos votos de um município forem brancos ou nulos, aquela eleição seria anulada. Mas, de fato, isso não ocorre. Votar branco, nulo ou se abster são opções do eleitor. Geralmente escolhas de quem está insatisfeito com a política e quer demonstrar isso nas urnas. Mas esse tipo de voto ou ausência
não tem muitas consequências práticas. No fim das contas, os votos válidos é que são considerados. E são esses votos que vão escolher os representantes que vão ter poder de decisão nos próximos anos. Muita gente confunde e existem muitas fake news com relação a isso. Tem muita gente que acredita que o voto branco e nulo vai para o líder da apuração. Isso não existe, né? Desde a Constituição de 88, os votos brancos e nulos, eles não são considerados na contagem, na apuração do Tribunal Eleitoral. Então, somente os votos válidos. Nas últimas eleições para prefeito e vereador de Fortaleza, 35 mil eleitores escolheram votar em branco. 82 mil anularam o próprio voto e 288 mil não foram votar. Isso corresponde a 17% do eleitorado. Existe essa manifestação apolítica. A mensagem que o eleitor quer dizer é que aqueles candidatos que estão ali não o representam, então ele não quer votar em nenhum. Mas essa votação em branco, né, na tecla branco, ou anulando o voto com um número que não existe como candidato ou partido político, jamais anulará a eleição. Para quem não vota nem justifica a ausência, há uma multa definida por um juiz eleitoral. Esse cientista político diz acreditar que o número de pessoas que decide não votar é preocupante e pode significar falta de interesse ou conhecimento da importância de eleger representantes. Esses votos brancos e nulos, a tendência deles é que eles venham a aumentar desde a crise política que a gente vive no Brasil de 2014. Né? Então, por exemplo, na eleição de 2018, a última que a gente já teve uma quantidade muito elevada de votos brancos e nulos. Né? A Justiça Eleitoral, ela estimula que os eleitores, eles escolham, né? Que eles não deixem... Porque quando você vota branco e nulo, você está abrindo mão do seu processo de escolha e você está dando a oportunidade para outras pessoas, outras figuras da sociedade, para que elas possam sim escolher os representantes. E se você for pensar, por exemplo, nos pequenos municípios, o quantitativo de votos brancos e nulos é o diferencial. Né? Então, é uma questão fundamental para a democracia. Complementando aqui a reportagem, em 2008, os votos brancos, nulos e abstenções somaram 14% do total em Fortaleza. Na eleição seguinte, em 2012, esse número subiu para 16% e em 2016 chegou a 17%. Falando em votos absolutos, as abstenções subiram de 209 mil em 2008 para 288 mil em 2016. São 79 mil votos a menos de uma eleição para outra. A gente continua falando desse assunto porque tem muita gente pensando em não sair de casa no dia da eleição por medo da Covid-19, que pode aumentar ainda mais a abstenção no pleito de domingo. Além, claro, dos idosos, que são um grupo de risco. Como será que isso afeta a eleição? Nós vamos falar ao vivo com a Natália Campos, ela está como uma cientista política e já pode perguntar para a gente, né, se a gente pode ter surpresa nesse domingo, especialmente em Fortaleza, onde existe aí uma disputa acirrada, de acordo com as pesquisas, não é? Exatamente, Adriana. A gente está aqui com a cientista política Carla Michele, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Carla. Eu queria que você já começasse explicando para a gente se esse medo da Covid-19 pode afastar alguns eleitores das urnas neste domingo, principalmente os eleitores mais idosos, né? Um público também menos favorecido, eleitores mais pobres. Isso pode, de alguma forma, mudar esse cenário político? Bom dia a você, Natália, Adriana, todas as pessoas que nos acompanham. Natália, o que nós temos verificado é que nas últimas eleições já há um aumento considerável do nível de abstenções. Isso está ligado em grande parte a esse descrédito das pessoas em relação ao modelo representativo. Esse ano nós temos esse componente novo da pandemia e muito provavelmente isso afetará esses números de abstenções em decorrência, aqui na capital sobretudo, daquelas pessoas que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade em relação à Covid-19, mas também é provável que haja um aumento na quantidade de abstenções das pessoas que residem nos municípios menores no interior do estado,
muito pelo fato de que, embora algumas pessoas mudem de domicílio, elas permanecem com o domicílio eleitoral no interior do Estado. Então, as projeções indicam que provavelmente haverá esse aumento da quantidade de votos nulos, de votos brancos, mas, sobretudo, de abstenções em decorrência dessa situação da pandemia. A Adriana pontuou lá no estúdio, né? Aqui a capital, nós temos uma eleição municipal muito disputada. Pode ter alguma mudança significativa por causa dessas abstenções, com base nas últimas pesquisas aqui na capital? Quanto mais acirrada a disputa, mais os eleitores demonstram esse interesse por participar do pleito, né? Recentemente nós tivemos a campanha eleitoral nos Estados Unidos, que demonstrou aí que quanto mais acirrada, maior a participação. Então, mesmo com a situação pandêmica, nos Estados Unidos foi verificado um aumento da quantidade de votantes. Aqui em Fortaleza, especialmente, em decorrência dessa situação ainda indefinida, é provável que isso mobilize mais eleitores. De qualquer maneira, a projeção ainda é de que haja um aumento de abstenções em decorrência, sobretudo, dessa necessidade de grupos específicos que apresentam maior vulnerabilidade não comparecerem no dia da votação. Muito obrigada pelas informações. Adriana, Alexandre. Tá bom, então, Natália, muito obrigada pelas informações. A Controladoria Geral de Disciplina está investigando a participação de policiais militares nas denúncias de compra de votos em 3 cidades do interior do estado. Miguel Anderson Costa tem mais informações sobre esse assunto. Miguel, o que foi encontrado com esses militares? Alexandre, material de campanha e dinheiro em espécie trocado foram encontrados pelos agentes da CGD e da Secretaria da Segurança Pública. Essa operação foi deflagrada justamente para investigar crimes eleitorais, principalmente a compra de votos para as eleições de domingo, com a participação de 3 policiais militares e um policial civil. Essas ações estavam acontecendo em 3 municípios do interior do estado: Iguatu, Mombaça e também em Acopiara. As equipes já saíram de Fortaleza, alguns investigadores já estão nos 3 municípios fazendo esse levantamento. Esse material de campanha já foi apreendido, bem como dinheiro em espécie trocado, o que facilita para a compra ilícita, porque é um crime de votos para as eleições de 2020, para a votação do próximo domingo. Agora, os agentes foram afastados previamente, as investigações continuam. O caso está sendo apurado pela Controladoria Geral de Disciplina por envolver agentes da Segurança Pública e também pela SSPDS, a Secretaria da Segurança aqui do nosso estado, para fazer esse levantamento. Ainda de acordo com as investigações, esses policiais agiam com apoio de candidatos na região. Então acaba configurando o crime eleitoral às vésperas da votação do primeiro turno previsto para acontecer neste domingo. O andamento dessas investigações conta com apoio do Ministério Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral, como determina a lei. Esses casos devem ser repassados por envolver crime eleitoral e, consequentemente, envolver agentes da segurança pública. Por isso que é uma operação que conta com a parceria de diversos órgãos e foi deflagrada agora, às vésperas da eleição, da votação do primeiro turno do pleito municipal. Voltamos aos estúdios do Ceará no Ar. No próximo bloco do Ceará no Ar, argentino é morto vítima de espancamento na Praia do Preá. O estrangeiro morava no local há 2 anos e foi atacado na saída de uma festa. E ainda a polícia procura homem suspeito de matar ex-mulher dentro de uma ótica no centro de Milagres. Testemunhas filmaram o momento em que ele fugia após cometer o crime. Não sai daí que a gente volta já já. Sete horas 24 minutos. Muito bom dia para você que está ligando a televisão agora, você que está assistindo o Ceará no Ar, o jornal mais completo das manhãs. Aqui você já sabe, né? Você encontra muito mais informação, prestação de serviço, além, é claro, das principais notícias da segurança pública, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, você vê em primeira mão aqui no Ceará no Ar. Lembrando que o nosso encontro começa cedinho, às 6h30 da manhã, então quando você acordar mais cedo, já liga aqui na tela da TV Cidade, fica muito bem informado.
A gente fala agora de um tiroteio entre um policial militar e bandidos na comunidade do Sossego, bairro Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza. O PM foi baleado e um adolescente de 16 anos morreu. Segundo a polícia, o policial passava pelo local quando foi abordado por criminosos que ordenaram ele tirar o capacete. O repórter Vitor Lima esteve no local e conta mais detalhes desse caso. Polícia Militar, carro da supervisão, já aqui na rua Egina Souza, o bairro aqui Grande Antônio Bezerra, favela do Sossego. O grande motivo dessa movimentação, inclusive dos socorristas do SAMU, trata-se de um homicídio, um jovem que foi baleado e morto mais à frente. Um desses disparos, não se sabe ao certo de quem partiu, isso a perícia que vai dizer se foi da polícia, se foi dos criminosos, mas o fato é que um desses disparos atingiu um jovem de 16 anos que passava por essa calçada aqui. O Júlio César, morador aqui da favela do Sossego, comunidade do Sossego, que na tarde desta terça-feira de nada teve de sossego. A informação também é que um policial foi atingido na região do tórax, um soldado foi socorrido ao IJF com vida, passa agora por cirurgia, ele foi socorrido e esse jovem, infelizmente, que passava aqui pela calçada, veio a ser atingido por uma bala perdida. Nós, inclusive, conversamos com uma familiar do Júlio César, ela que estava dentro de casa, quando ouviu essa troca de tiros, muitos tiros, a informação que a nossa equipe recebeu. Vamos ouvi-la. Meu Deus, o que é isso? Acho que balearam alguém. Quando a gente ouviu, foi os gritos, mataram o Júlio César, mataram o Júlio César. E quando eu corri, ele já estava morto no chão. Na hora que começou esse tiroteio, vocês correram? A população correu? Não tinha quase ninguém, não. A informação que chegou à nossa equipe e foi confirmado é que o policial, o SD Alves, ele transitava aqui nesta rua em uma moto Kawasaki, quando foi abordado por 3 homens em um trecho deste local. Ele imediatamente foi ordenado que tirasse o capacete. Foi quando, nesse momento, ele mostrou que estava armado e correram esses homens. Em determinado momento, houve um disparo contra esse policial e ele prontamente revidou, atingindo um jovem de 16 anos. O fato é que ele caiu aqui sem vida, esse jovem, como nós já relatamos, e o policial foi atingido com um disparo. Ele foi socorrido, pediu socorro até a unidade da polícia, aquele container da Polícia Militar que fica aqui dentro da comunidade, e foi socorrido para o Instituto Dr. José Frota com um tiro no tórax. Agora, um outro fato que chama a atenção dos policiais é que existe informação é que a motocicleta do policial, ela foi jogada em um poço aqui nessa região aqui de Matagal. Nesse momento a gente vê a chegada do Corpo de Bombeiros justamente porque vai numa região da Cacimba, onde a polícia acredita que esteja a motocicleta do policial do SD, justamente porque existem marcas na pista de uma motocicleta. E a polícia justamente quer saber, pediu auxílio do Corpo de Bombeiros, porque a informação é que a Cacimba é muito profunda e a motocicleta pode estar dentro deste local. A informação que a polícia nos repassou é que a motocicleta do policial do SD, que compareceu até esse local aqui, estava passando por esse ponto quando foi abordado por 3 homens. Foi ordenado que ele tirasse o capacete, porque essa é a lei imposta pela criminalidade dentro de algumas comunidades aqui de Fortaleza e da região metropolitana. Ele, no momento que ele retirou o capacete e se identificou como policial, houve essa troca de tiro. Essa informação foi repassada pela Polícia Militar para a nossa equipe de reportagem. Bom, e nesse momento a gente vê a união dos agentes aqui da segurança pública fazendo justamente a retirada. Já dá para ver parte da motocicleta. A gente observa mais uma vez a motocicleta que vai passar por perícia e de uma certa forma escondida para justamente dificultar o trabalho dos policiais do Departamento de Homicídios e também dos policiais militares. Bom, nesse momento que os agentes eles fazem a retirada da motocicleta que vai passar por uma perícia e vai ficar a cargo do Departamento de Homicídios começar essa investigação justamente para saber se se trata de um homicídio de um jovem de 16 anos ou se trata-se de uma tentativa de latrocínio, uma vez que a motocicleta do policial militar ela foi retirada aqui deste local e escondida em uma cacimba aqui na comunidade do Sossego. No bairro Dom Almeida Lustosa, aqui em Fortaleza, também teve confronto entre policiais e criminosos. Quem tem informações ao vivo é o Miguel Anderson Costa, vamos falar com ele então. Teve gente ferida, teve gente presa? Miguel, conta pra gente.
Teve sim, Adriana. Teve criminoso preso e também teve criminoso ferido. Esse caso aconteceu por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira, quando equipes da Força Tática da Polícia Militar faziam um patrulhamento na região, ouviram disparos de arma de fogo, foram até o local que fica no bairro Dom Lustosa. Chegando na área, foram recebidos com tiros os policiais, que revidaram a altura contra os criminosos. Nesse tiroteio mais intenso ainda, no finalzinho da tarde, começo da noite desta terça-feira, aquela correria na comunidade Dom Lustosa, uma comunidade de ruas apertadas, população aflita. Os policiais partiram para cima desses criminosos que estavam agindo por meio de grupo e um deles acabou sendo baleado. Outros 2 foram presos e um quarto conseguiu fugir pelo telhado, pulando de casa em casa, telhado em telhado, deixando para trás uma sacola cheia de armas de fogo e também munições. Algumas mulheres chegaram a ser detidas também durante essa abordagem, mas foram liberadas na sequência após apresentarem justificativas de que não tinham envolvimento junto a esse grupo criminoso. Esse trabalho foi realizado pela 2ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Fortaleza. A FTA fazia um patrulhamento das ruas do bairro Dom Lustosa quando se deparou com o barulho de disparos de arma de fogo. Chegando no local, os policiais foram recebidos dessa forma pelos criminosos, que a cada dia apresentam uma audácia ainda maior na tentativa de intimidar os órgãos de segurança pública e também levando medo, pânico para a população de Fortaleza. Essa história, 3 pessoas foram retiradas de circulação, 1 foi ferido, 2 presos e o quarto continua sendo procurado. Buscas estão sendo realizadas na região para tirar esse quarto envolvido também de circulação e assim disponibilizá-lo à justiça. Mais um tiroteio registrado em Fortaleza. Em tiroteios anteriores, falamos sobre isso aqui no final de semana, uma criança foi baleada, vítima de bala perdida, também após um tiroteio na região do Grande Janguruçu. E agora, mais esse caso que a gente vem noticiando nesta quarta-feira aqui no Ceará no Ar. Eu volto com vocês. Apesar do tiroteio, uma ação bem sucedida da polícia, não é? Que tem ido para cima, como você falou, e tem dado resposta aí para a população. Agora, Miguel, me fala aí sobre a chuva. Onde é que você está nesse momento? Como é que está o tempo por aí? Adriana, estamos falando ao vivo aqui da BR-116, já no bairro Pedras, quase finalzinho dos limites de Fortaleza, com cidades da região metropolitana de Fortaleza. Vamos pedir para o nosso cinegrafista Claudiano Rocha mostrar imagens do tráfego aqui na BR-116 e também do céu, que continua nublado. Por enquanto, a chuva não chegou por aqui ainda, mas a gente tem relatos de pontos de alagamentos em diversos pontos aqui da nossa capital. Basta chover para velhos e conhecidos transtornos aparecerem, não é verdade? Mas cautela, atenção redobrada dos motoristas. A pista aqui na BR-116 está molhada, é bom não correr muito, evitar tacar o pezinho no acelerador diante da pista molhada, escorregadia, e assim você evita um acidente, dor de cabeça logo no começo do dia. Ninguém merece, né, Adriana? Portanto, a chuva deve estar chegando daqui a pouquinho por aqui. Na região da Aldeota, Praia de Iracema, a chuva cai. Próximo ao aterro da Praia de Iracema, pontos de alagamentos foram verificados. Prédios estão aflitos, lá os proprietários de prédios, porque a água está invadindo garagens ali na região nobre de Fortaleza. Eu volto com vocês. A gente pensa que só tem problema nas áreas de periferia, como você falou, na área nobre também tem problema. Agora, pelo visto, hoje com esse tempinho aí, acho que não vai dar muito praia não, viu? Para você que gosta, vai trabalhar de manhã, mas à tarde não vai dar praia não, viu, Miguel? A gente volta a se falar daqui a pouco. Muito obrigada. A polícia continua à procura do homem que matou a ex-mulher dentro de uma ótica na cidade de Milagres, na região do Cariri. A gente chama agora ao vivo a Natália Campos, que tem mais informação sobre esse caso. Natália, testemunhas chegaram a filmar o suspeito fugindo em um carro. Como é que está essa situação até o momento? Atualiza pra gente. Pois é, Adriana, a polícia segue aí procurando, o homem suspeito de ter matado
essa mulher, que é a ex-namorada dele, era a ex-namorada dele, a Cícera Samires dos Santos Souza, o homem que é o principal suspeito, né, que foi flagrado aí, inclusive por testemunhas que presenciaram o momento, como tudo aconteceu, é o Hélio Adelino da Silva. Ele é procurado pela polícia. Até agora os policiais não conseguiram capturar este homem que é suspeito. Tudo aconteceu no município de Milagres, no interior do Ceará. A Cícera Samires dos Santos Souza saiu de casa na terça-feira para trabalhar, achando que ia ser um dia comum de trabalho, mais um dia de trabalho. Ela trabalhava numa ótica no centro da cidade como atendente. Chegou no local de trabalho, às 10 da manhã o local, né, a ótica, foi invadida pelo ex-namorado dela, o Hélio Adelino da Silva. Ele invadiu a ótica e efetuou disparos contra a Cícera. Ela ainda foi socorrida, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Hélio, depois de atirar, simplesmente fugiu do local em um carro branco. E como você disse, Adriana, a população ainda conseguiu flagrar aí, né, tem algumas imagens do momento da fuga do Hélio deste local. E a polícia segue a procura dele. O carro foi encontrado cerca de 2 horas depois dele efetuar os disparos contra a Cícera em um outro bairro de Milagres. Mas até agora o paradeiro do Hélio é desconhecido. A polícia segue investigando e pede para a população, se tiver alguma informação, denunciar, contar à polícia do município de Milagres para que os policiais possam capturar este homem suspeito de matar a ex-namorada. Mais um crime, né, Adriana, de feminicídio. Infelizmente, a gente traz essa notícia aqui no Ceará no Ar. Mais uma vez isso aconteceu e precisamos estar atentos a casos desse tipo. A Cícera, segundo testemunhas e familiares, já vinha sofrendo ameaças há algum tempo. O Hélio não aceitava o fim do relacionamento, estava fazendo ameaças a ela e, enfim, concretizou o que estava sendo, né, dizendo que ia fazer, dizendo que ia matar e realmente cometeu esse crime bárbaro. E a gente, como sociedade, precisa estar atento a casos assim. Não é verdade, Adriana? Com certeza, viu, Natália? Revoltante. E a gente vai colocar, não é, o rosto dele aí na tela. Muito obrigada, Natália, pelas informações. Vamos mostrar aí, Hélio, não é o nome dele? Um covarde aí, não é, que foi matar a mulher trabalhando, como a Natália falou, achando que seria mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina ali, vivendo a vida dela. E aí ele foi lá, efetuou esses disparos, fugiu, está foragido, a polícia segue aí nas buscas. A gente não tem dúvida de que logo, logo ele será localizado e capturado. Mas tá aí, se você tem informações desse homem, ele é suspeito de matar a ex-namorada dentro de uma ótica em Milagres. Infelizmente, né, Alexandre, mais um caso que revolta. Mais um caso revoltante que a gente vem mostrando aqui no Ceará no Ar. É importante a gente sempre mostrar, até para a sociedade entender e saber o tamanho do problema. O que é esse problema do feminicídio? Muitas pessoas ainda não entendem por que existe essa tipificação feminicídio, por que quando um homem mata uma mulher não é tratado simplesmente como homicídio. Bem, até pode, mas em determinadas circunstâncias, como nesse caso, é um caso tipicamente de feminicídio, porque o homem achava que ele tinha sobre essa mulher um direito sobre a vida dela, direito de dizer até onde ela pode viver. Olha, você só pode viver até quando você estiver comigo. Ou seja, é um crime de ódio. Ele não aceitava o fim do relacionamento, por isso ele matou a mulher, pela condição dela de ser mulher, que ele acreditava ser uma condição de inferioridade, que ela deveria permanecer com ele. Então está bem tipificado o crime de feminicídio. A gente espera então que esse sujeito, esse covarde, que a gente vai colocar na tela novamente, esse daí que está aparecendo na tela, seja localizado. Você que está acompanhando aqui o Ceará no Ar, de qualquer canto aqui do Ceará, observe o rosto desse homem. Ele pode ter, de repente, ter tirado a barba, ele pode estar sem um boné, né? Com certeza ele mudou algumas características aí para não ser reconhecido. Mas se você viu esse homem em algum lugar, avise a polícia, 190 ou então 181, sigilo e anonimato são garantidos. Vamos colocar esse covarde, esse bandido, esse assassino atrás das grades. E um acidente impressionante envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde desta terça-feira na rua Benjamin Brasil, no bairro Maraponga. Vejam só essas imagens, olha só. Esses dois carros fazem uma conversão
quando a moto surge em alta velocidade e o condutor não consegue frear. A moto estava sendo pilotada por um policial militar. Com o impacto, o veículo acabou capotando e ficou nesse estado. Vamos ver novamente essa imagem, porque é impressionante. Olha só, você que imagina que uma moto batendo num carro só vai amassar o carro. Olha só a velocidade desse impacto tão grande que a moto faz com que o carro capote. Olha só novamente aí a imagem. Veja que a moto bate no carro com tamanha violência, o motociclista voa e o carro fica com os pneus para cima. Que impressionante esse impacto, uma violência muito grande dessa batida. O carro capota no momento em que a moto atinge a lateral e fica nesse estado aí que você está vendo na imagem. A Polícia Militar do Ceará informa que 2 policiais militares do Raio estavam na moto e tiveram lesões. Eles estavam se deslocando para atender uma ocorrência nas proximidades quando colidiram com o carro. Os policiais militares foram socorridos a unidades hospitalares, não tiveram ferimentos graves, o que é mais impressionante ainda devido à força desse impacto, e passam bem. Já os ocupantes do veículo envolvido no acidente não ficaram feridos. A Polícia Militar também afirma que mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram a esse acidente vão ser esclarecidas após a conclusão dos procedimentos periciais. Segue até sexta-feira uma ação muito bacana de conscientização de caminhoneiros para o combate à Covid-19. O Miguel Anderson está na rodovia, na BR-116, e vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa ação de conscientização, hein, Miguel? Isso mesmo, Adriana. Essa ação é promovida pelo SESC Senat. A programação segue até a próxima sexta-feira, tendo como foco o público de caminhoneiros e, diante desse cenário de Covid-19, algumas informações serão repassadas, informações preventivas para combater a infecção pelo novo coronavírus, além de iniciativas de conscientização para evitar acidentes. E quem vai falar com a gente sobre essa ação é a Aline Moraes, que é coordenadora do evento do SESC Senat. Aline, muito bom dia, seja bem-vinda ao Ceará no Ar. Até quinta-feira, este posto de combustível vai receber essa programação, não é isso? Isso, bom dia a todos. É uma ação realizada do SESC Senat com a FETRANS em parceria aqui com o posto São Cristóvão. Nós estaremos aqui até quinta-feira para sensibilizar o motorista de cargas, caminhoneiros, com os cuidados com a saúde, higiene especial à Covid-19. Além disso, estaremos dando dicas sobre a promoção de um trânsito mais seguro e consciente. Na sexta-feira, outro ponto da cidade deve receber também esse movimento. Isso, será no posto Menino Jesus, no Anel Viário, com as mesmas atividades que serão orientação sobre saúde bucal, higiene pessoal, orientações sobre a importância da atividade física em tempos de pandemia. Além disso, estaremos realizando a aferição de pressão, teste de glicemia e o teste rápido da Covid-19, no qual eles receberão o resultado na hora. Qual que é o horário de atendimento, tanto até quinta-feira, aqui nesse posto de combustíveis no quilômetro 15 da BR-116, como também nesse posto na próxima sexta-feira no Anel Viário? As nossas atividades começam às 8 horas da manhã e serão encerradas às 13 horas. Então, a gente convida você, motorista de cargas e caminhoneiros, que venham participar dessa ação e venham cuidar da sua saúde. Também estaremos fazendo a vacinação contra H1N1. Vale destacar que o evento segue todos os protocolos sanitários diante do coronavírus. Exatamente, estaremos seguindo todos os protocolos, segundo as autoridades de saúde, com os equipamentos, mantendo o distanciamento social. Qualquer caminhoneiro pode participar, estiver passando na BR ou passando no Anel Viário, pode dar uma paradinha e participar da programação? Qualquer caminhoneiro, assim também como os caminhoneiros autônomos e caminhoneiros com vínculos e os motoristas de transportadoras. Diante dos exames, para detectar a Covid-19, em casos positivos, esse motorista vai ser acompanhado? Qual que vai ser a orientação repassada? Em caso de positivos, os caminhoneiros receberão a orientação do profissional da saúde, no qual eles darão o encaminhamento como ele deverá prosseguir após esse resultado. Tem sido frequente casos de Covid entre caminhoneiros? Na verdade, a gente fez a ação durante todo o período da pandemia e a gente teve bons resultados no caso para negativo, né? A gente não teve muitos casos positivos,
aqui em Fortaleza. Uma categoria importante, né, que não pode parar, e as recomendações sanitárias são importantes e devem ser seguidas à risca, porque são pessoas que fazem a produção escoar no Brasil todo. Isso é importante, essas ações, tanto aqui em Fortaleza como está acontecendo no Brasil, porque os caminhoneiros são eles que trazem o desenvolvimento para o nosso país. Eles são peça fundamental para que as cargas cheguem às nossas casas. Por isso o Certsenat, com a FETRANS, está realizando essa ação para cuidar da saúde desse profissional. Aline, muito obrigado pelas informações. Aqui no posto, a programação começa daqui a pouquinho e segue até 13h. Aqui é um ponto bem conhecido, um fluxo intenso de caminhoneiros, principalmente nesse posto de combustível que fica no quilômetro 15 da BR-116, já no bairro Pedras, quase limite com o município de Itaitinga. Adriana, Alexandre, a chuva já está chegando por aqui, viu? Chegou por aí, né? Chegou por aí, vai se abrigar em algum lugar. Miguel, muito obrigada pelas informações. Tá difícil pra muita gente levantar da cama hoje, viu, Adriana? Certeza, viu, Ale? Fica aí deitadinho, acompanhando aqui o Ceará no ar, porque daqui a pouco você vai ver: argentino é morto vítima de espancamento na praia do Preá. O estrangeiro morava no local há 2 anos e foi atacado na saída de uma festa. A família pede justiça e celeridade em relação ao caso. A gente conta todos os detalhes desse caso já aqui no Ceará no ar. A gente também traz informações sobre a chuva que cai desde a madrugada aqui em Fortaleza. Vídeos que estão chegando aí no nosso WhatsApp mostram alagamento em diversos pontos da capital. Agora chegou o momento da gente falar de esporte aqui no Ceará no ar. Luiz Henrique Pontes já vem chegando aqui aos nossos estúdios, trazendo todas as principais informações. E aí, Henrique, todo mundo quer saber, já tem aí um sucessor para o Rogério Ceni no Fortaleza? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Adriana Dias. Bom dia para todo mundo aí de casa. Não, eu não vim nadando, eu vim junto com a chuva, cheguei juntinho com ela. Olha, ainda não, Alexandre, ainda não tem ainda o nome concreto, fechado com o Fortaleza. Alguns treinadores declinaram o convite do clube, ou seja, ainda está em aberto a vaga para treinador do Fortaleza, e é o que a gente vai conferir aí na reportagem do Carlos Henrique Costa. Como diz o ditado, não adianta chorar o leite derramado. Rogério já é do Flamengo e já comanda o Clube Carioca contra o São Paulo pela Copa do Brasil. No PC, a reposição tem que acontecer rápido, já que hoje à noite, contra o Bahia, quem comanda o time é o técnico do Sub-23, Marconi Montenegro. Alguns nomes surgiram como os mais cotados: Roger Machado e Dorival Júnior. Os dois foram procurados e descartaram. O ex-treinador do Bahia só volta a trabalhar no ano que vem. O ex-comandante do Atlético Paranaense está no exterior. Thiago Nunes, ex-Corinthians, surge como um profissional com ideologia parecida com a de Rogério. Após um primeiro contato com a diretoria tricolor, ele pediu um tempo para pensar, só que acabou recusando o convite para treinar o Fortaleza. O perfil do novo treinador deve ser um perfil, acho que um tanto quanto diferente do de Rogério Ceni. Tem que ser um treinador, acredito que moderno, tem que ser um treinador que não obrigatoriamente seja jovem, mas que esteja entrosado exatamente com o que há de mais moderno no futebol mundial. Tem que ser um treinador que esteja na ativa, não aquele que está encostado. Me preocupou bastante a sequência, né? O ano realmente é atípico e se não houver um imediatismo no que diz respeito a ter essa contratação do novo treinador, vai ser complicado, porque nós sabemos que esse elenco atual foi montado baseado no que o Rogério Ceni pediu. Muito da base que foi deixada do ano passado foi porque o Rogério Ceni já sabia como treinar esses caras. Então a dificuldade do Fortaleza passa muito por isso. Eu acho que a aposta do Fortaleza tem que se basear em treinadores jovens, modernos, pegando um pouco da linha do Rogério Ceni. A próxima vez que Rogério e Fortaleza se encontrarão vai ser no dia 27 de dezembro, na reta final da competição, quando o adversário do tricolor será o Flamengo. Até lá, o torcedor espera ter um novo técnico consolidado e qualquer chance de rebaixamento afastada. Afinal, o desejo maior é que o Leão possa caminhar com as próprias pernas. E fica aí agora a expectativa de ver o Fortaleza se sustentar pelas próprias pernas, no que diz respeito a conquistar novos jogadores, também um novo treinador, novos patrocinadores, novas coisas, mas com o Fortaleza sozinho, sem o Rogério Ceni como papel fundamental para essas novas conquistas. O Ceni traz a mentalidade vencedora, né? Isso tem que ficar. Além da parte estrutural, que ele ajudou, que ele incentivou, fica o legado de uma mentalidade vencedora.
É isso aí. Enquanto o Fortaleza não define o nome do novo técnico, o seu ex-comandante já foi apresentado no Ninho do Urubu. E como não podia ser diferente, logo após a apresentação, ele fez o quê, meu amigo? Ele entrou em campo para comandar logo o primeiro trabalho como treinador do Flamengo. Rogério Ceni já estava com a máscara do Flamengo quando deixou o hotel onde passou a manhã na Barra da Tijuca. Ele tirou foto com os poucos torcedores que o aguardavam e disse que está contente com o novo desafio. Estou animado para trabalhar. O ex-treinador do Fortaleza chegou ao Ninho do Urubu por volta da 13h e foi recebido com um abraço apertado dos jogadores Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Depois vestiu a camisa e foi oficialmente apresentado à nação rubro-negra. Rogério Ceni disse que pediu licença ao maior ídolo do clube. Eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho assim, um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? E ele brevemente me respondeu do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Na coletiva, o treinador também deu sinais de como será este novo Flamengo. Sempre tentando ser o mais ofensivo possível, sempre em busca do gol. Gol. O que é importante é o gol. Foi um primeiro dia de trabalho agitado para o ex-goleiro. O professor não ficou só nos protocolos e já comandou os treinos desta terça com os jogadores. A torcida tem pressa por um bom desempenho. Ceni tem desafios a curto prazo aqui no Flamengo. O primeiro deles é já nesta quarta-feira, quando o rubro-negro enfrenta o São Paulo, time que consagrou o goleiro Rogério. Mas o técnico também tem a importante missão de corrigir a zaga do time carioca, que hoje tem a segunda pior defesa de todo o Campeonato Brasileiro. Nas últimas 20 partidas, o Flamengo já tomou 29 gols. Erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de gols, 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né, o nível de gol sofrido. Nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos. Na reta final dos campeonatos, Rogério traz na experiente bagagem a esperança de um novo tempo na história dele e do Flamengo. Todo mundo deseja ganhar tudo. Essa é a grande verdade no futebol. Você tem que entender só o quanto cada um está disposto a dar para ganhar. Porque desejo é uma coisa que eu tenho, você tem. Agora, o quanto você vai entregar para conseguir realizar aquele desejo, né? Eu acho que é um grupo extremamente vencedor, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa Libertadores, citando os dois mais importantes no ano passado, os 2 títulos mais importantes. E quem disse que não é possível ganhar de novo? É isso aí, meu amigo, mentalidade de vitorioso. E assim como Flamengo e São Paulo, o Ceará também vai entrar em campo hoje pela fase de quartas de final da Copa do Brasil. Logo mais a partir das 4h30 o time alvinegro encara o Palmeiras na casa do adversário. Para esse jogo de ida, o Ceará não vai poder contar aí com 7 jogadores. Em compensação, o técnico Guto Ferreira vai ter à sua disposição 4 atletas importantes para o seu esquema tático. O zagueiro Luiz Otávio, o volante Fabinho, o atacante Leandro Carvalho, além de Samuel Xavier, que recuperado de lesão, também deve ser titular diante do time paulista. A Copa do Brasil é um campeonato muito difícil, mas a gente aprendeu a jogar a Copa, sabendo jogar tanto fora de casa, tanto dentro de casa também. Eu acho que encontrar esse equilíbrio é onde algumas equipes têm dificuldades, e por isso ficaram para trás. A gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma equipe com muita qualidade, por mais que tenha muitos desfalques, a gente sabe que é uma equipe com bastante qualidade. Quem entrar vai procurar manter o nível de quem estava jogando ou mais. Então, cabe a nós ter bastante cuidado, para não cair na armadilha que o Palmeiras tem armado para a gente. É isso aí. Se liga nos jogadores do Ceará que não vão poder enfrentar o Palmeiras hoje à tarde. O meia Vinícius e o zagueiro Eduardo Brock estão com Covid-19 e vão ficar aí por isolamento pelos próximos 10 dias. O lateral esquerdo, Alisson, além dos atacantes Saulo Mineiro, Kleber e Vitor Jacaré, já atuaram por outros times na Copa do Brasil. O volante William Oliveira segue no departamento médico alvinegro. Já o Palmeiras não vai poder aí contar com 8 dos seus principais jogadores. O Everton e Gabriel Menino estão com a seleção brasileira, Matinhas Vinha está aí com a seleção do Uruguai e Gustavo Gomes com a do Paraguai.
O Wesley operou o joelho e não joga mais em 2020. Já Felipe Melo e Luiz Adriano estão lesionados. Para completar, Luan está com Covid-19. Bora deixar o futebol de lado para falar de hipismo, meu amigo. Nosso estado está se tornando aí um dos principais polos de formação de novos talentos para o esporte. Recentemente, atletas cearenses fizeram bonito em Brasília no Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros. É a nova geração trazendo aí na bagagem várias conquistas. O grupo dirigido pelo Jorge Passamani fez bonito. No Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros, muitas medalhas. A gente conseguiu títulos inéditos. O Ceará realmente foi muito bem representado, obtendo classificações por equipe, bronze, um ouro individual inédito. Jorge é treinador da equipe JLP. A cada dia um novo desafio. O Luiz Henrique só é cavaleiro há 2 anos. Foi a primeira competição nacional dele. Resultado foi uma medalha de bronze. Eu nunca tinha viajado e ainda para um brasileiro, que é uma competição que tem atletas do país todo. E acabei tirando um 3º por equipe e um dia ainda consegui ser 5º lugar. Chegar à excelência é o objetivo principal do hipismo. E quando isso acontece, os resultados são bem satisfatórios. No Ceará, o esporte tem trazido ótimos números. E isso tem motivado ainda mais cavaleiros e amazonas a conquistarem os seus sonhos. Essas 3 aí também trouxeram medalhas para o Ceará. Beatriz tem 16 anos e conquistou o ouro. Com o Chantilly, esse cavalo lindão, ela sonha alto. Realmente muito gratificante receber esse título com o Chantilly, que só me deu alegria até agora. E esse título também é dele, principalmente dele. A Ellen monta no bélico há 1 ano e meio. Ela conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro. Foi muito gratificante, né? Um campeonato assim no nível mais avançado. A gente conseguiu trazer essa medalha para o Ceará, que não é tão reconhecido, né, no esporte. A Ivna tem 13 anos e só há 2 meses monta no Caledon. Foi bronze na competição também. Para ela, o hipismo é tudo. É uma coisa que eu sempre quis, principalmente ter um cavalo muito bom que me ajudasse nas minhas provas, que meu cavalo anterior não colaborava muito. E estou muito feliz para a gente estar formando um conjunto muito bom. O hipismo tem revelado grandes nomes do estado a nível nacional. Para o Jorge, essa é uma tendência que deve crescer ao longo dos próximos anos. Com grandes atletas, os resultados só podem ser de vitória. Foco, excelência, trabalho sério e a gente vai colher muito mais ainda, acho que isso é só o começo. É isso aí, que bonito esse esporte, o hipismo, né, gente? É um esporte que é caro, não é barato você participar desse esporte, mas tem um detalhe, quando você começa garotinho, tem a tendência de você se tornar aí uma grande referência no esporte. A gente tem o Marlon Zanotelli, que vem de uma família de cavaleiro, está na Europa, brilhando e buscando uma vaga na Seleção Brasileira de Hipismo, de olho aí nos Jogos de Tóquio 2021. Ou seja, crescendo aqui no Ceará. Exatamente, a safra aí cearense está garantida para os próximos anos. Fim de Papo do Esporte, meu amigo. Para você aí um recadinho importante, vai lá no nosso canal no YouTube e acompanhe novamente tudo que você quiser aí das reportagens da edição de hoje, beleza? E não esquece também de seguir o Grupo Cidade Comunicação no Instagram, através aí do perfil @Grupo Cidade Oficial. Uma excelente quarta-feira para todo mundo aí de casa. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Bom dia para vocês também. Até mais. Bom dia, Luiz Henrique. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Henrique. Muito Até mais. obrigado. Ora, agora a gente vai falar sobre um problema sério, são os engasgos. Esses engasgos, eles são responsáveis por dezenas de mortes, principalmente em crianças, anualmente aqui no Brasil. Essa é uma situação muito delicada e que requer calma para salvar a vida dos pequenos. Vamos acompanhar algumas dicas valiosíssimas na reportagem de Omar Lima. Visualize a cena. Um casal está jantando em uma pizzaria na companhia do filho, um bebezinho. Quando, de repente, a criança começa a se engasgar. O que você faria? Este policial não pensou 2 vezes e o socorreu. Observe como, em uma ação rápida, ele salva a criança. Quando eu vi aquela atitude do pai com o dedo na garganta da criança e não conseguiu ter êxito em tirar o objeto que tampava as vias respiratórias da criança, eu não pensei 2 vezes, me levantei e foi ao encontro da mesma, né? Esse vídeo aí eu não esperava ter tanta repercussão como teve e ainda está tendo, mas, por um lado, foi bom, porque vai servir de exemplo para que outros pais possam fazer algo que é tão simples, mas que pode salvar uma vida. Outro engasgamento foi registrado no dia 7 de setembro no bairro Serrinha. Mãe e avó da criança seguiam em direção a um hospital em uma motocicleta quando pararam policiais do raio.
A criança já estava praticamente sem respirar e por isso estava cianótica, que é a coloração azulada da pele por falta de oxigenação. Uma ação precisa dos policiais foi determinante. Eu não sabia o que fazer, eu só chorava. Eu sou muito grata por o que eles fez para a minha filha. Em ambos os casos, os agentes da segurança pública utilizaram a manobra de Heinrich, que é o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho, como explica este médico. Você se posiciona atrás do doente, né? Se for maior, pressiona entre o estômago e a parte do externo, pressiona forte, isso causa uma contração súbita da musculatura causada por você, aumenta a pressão interna e você faz com que esse ar jogue esse objeto fora e cause a desobstrução da via aérea. No Brasil, todos os anos, mais de 700 crianças morrem vítimas de sufocações ou engasgamentos, segundo dados da ONG Criança Segura. Leite, balas e pirulitos são as principais causas de engasgos de crianças. Mas corpos estranhos, como moedas e pequenos brinquedos, como peças de Lego e até pedaços de comida maiores, também são responsáveis por criar essas situações. Por isso, a prevenção é sempre o melhor caminho. Primeiro, sempre adequar os brinquedos, os objetos que você tem em casa, aquilo que você entrega à criança, a idade dela. Durante a alimentação, uma postura adequada, o alimento adequado àquela faixa etária e a maneira como você administra. Você tem que realmente, principalmente quando a criança é menor, resguardar um tempo para que a alimentação, a hora da refeição seja feita de forma segura, de forma correta, e aí assim você consegue evitar muito bem esse tipo de ocorrência. Se não souber como agir diante de um engasgo, seja de criança ou adulto, o ideal é ligar para o SAMU no número 192 e receber as recomendações dos socorristas. Mas também há ações que não devem ser adotadas. Fique atento. As pessoas têm uma questão que ela é cultural, de oferecer água, de oferecer banana, por exemplo, achando que aquilo está dentro do estômago, que está indo para o estômago. Não está, está na via aérea. Quando você faz isso, você piora a condição do doente. Agora é hora do nosso AgroNews, é hora de falar das notícias do homem do campo que também afetam quem mora nas cidades. Toda quarta-feira aqui no Ceará no Ar você confere essas notícias e você sabia que a mandiocultura é uma das principais fontes de renda do Cariri? Pois é, a cultura da mandioca por lá permanece firme e forte, passando por gerações e fazendo história na região. Vamos acompanhar na reportagem de Hugo de Leon. É no topo da Chapada do Araripe que a mandioca encontra as condições ideais de cultivo. Clima, solo e luminosidade são alguns dos aspectos favoráveis para a produção do tubérculo. A mandiocultura também é uma das principais fontes de renda da região, que fica no sul do estado. Leandro é caririense, natural de Porteiras, e trabalha na produção de mandioca. Só que com a falta de emprego no período da entre-safra, ele tem que viajar todos os anos no primeiro semestre para Minas Gerais. Lá não falta serviço nas plantações de alho e cebola. Eu viajo todo ano para Minas Gerais, trabalho com alho e cebola. Isso porque a mandioca não tem o trabalho todo o tempo? Não tem todo ano, todo tempo. Mas no período da safra da mandioca aqui, o emprego é garantido? Sempre tem, o empreguinho certo. Na semana sempre tem, né? É exatamente no período da estiagem que a produção ganha ritmo acelerado. Da colheita na roça, a raiz é levada para a casa de farinha. Na estrutura rudimentar, a mandioca se transforma na própria farinha e também na goma de fazer tapioca. Primeiramente, a mandioca é descascada, depois triturada e lavada. Em seguida, a parte sólida vai virar farinha e a água esbranquiçada se transforma na fécula por meio de um processo físico de decantação. Na parte de baixo, a goma é sedimentada, enquanto a parte líquida fica na parte de cima. O trabalho é duro, o ganho é pouco, mas a renda garante uma vida melhor para muitas famílias. Lá nós raspa, aí traz pra cá, aí serva, traz pra cá a massa, eu lavo a massa, esse daqui fica a farinha e a goma fica aqui embaixo. Desde pequena a gente já vê os mais velhos fazendo, né? Aí a gente vai pegando a prática, né? Com toda dificuldade, a mandioca é quem ainda traz uma renda para vocês. É.
Enquanto assim chega o tempo dos piqui também, né? Da safra dos piqui, que a gente é uma renda também pra gente, né? Que mora aqui. Mas a mandioca é a principal renda. É. Não há um número oficial, mas estima-se que milhares de pessoas ainda trabalhem na cultura da mandioca na região do Cariri. Com o passar do tempo, a área plantada diminuiu e o número de casas de farinha como esta também caiu drasticamente. O Cícero é um dos pequenos produtores de mandioca da Chapada do Araripe. Ele fabrica cerca de 300 quilos de fécula e 150 quilos de farinha por semana. Toda a produção é vendida em feiras e supermercados de Porteiras e Barbalha. Cícero da Goma, como é conhecido, afirma que existe mercado para expandir o negócio, mas falta incentivo e apoio técnico. A gente, como pequeno agricultor, não tem como a gente tirar uma nota fiscal. Aí precisa de quê? O apoio da secretaria, chegar junto da gente e dar incentivo para a gente alavancar mais a venda da gente. Olha, e falando ainda nessa iguaria muito nutritiva, a gente pode dizer que ela ainda é pouco explorada nos pratos regionais. O que muita gente não sabe é que é possível fazer diversas receitas com essa raiz genuinamente brasileira. E olha, Adriana, não são só aquelas que a gente conhece, que estão no nosso prato no dia a dia não, viu? Dá para fazer panetone, brigadeiro e outras delícias doces e salgadas, tudo à base de mandioca. Quem vai mostrar para a gente esses pratos agora é o Miguel Anderson Costa. As possibilidades são muitas: bolos, sorvete, brigadeiro e muito mais. No decorrer desta reportagem, vamos ensinar a fazer um panetone de macaxeira. Anote aí os ingredientes: 400 gramas de mandioca pré-cozida, 400 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de manteiga, 200 ml de leite, 400 ml de óleo de soja, 2 ovos, 160 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento, essência de panetone e uma pitada de sal. Quem nos ensina é o chefe de cozinha, Luiz Nogueira. Primeiro passo é a mandioca pré-cozida. Ela não pode estar muito mole nem muito dura. Eu vou separar a quantidade certa, vou amassar, né? Aí vou separar os outros ingredientes, peneirar a farinha de trigo, aí levo ao liquidificador o açúcar, a manteiga, a mandioca, o óleo, o leite, né? Bato tudo no liquidificador, depois coloco na outra vasilha, né? Acrescento a farinha de trigo, o fermento e o recheio. Agora é só colocar a mão na massa. Chamado também de mandioca, o alimento cai bem em muitas receitas. Doces, salgados para aguçar o paladar. Que tal um brigadeiro? Macaxeira, cacau em pó, açúcar e leite em pó. Rapidinho, tudo fica pronto. Agora a gente volta a falar sobre o panetone. Depois de deixar a massa descansando por 20 minutos dentro das formas, chegou a hora de colocar tudo no forno pré-aquecido. Faça uma marcação com a faca na forma de cruz. Esse é o truque para o panetone respirar. Tem um detalhe que é muito importante que vocês veem na hora que eu colocar no forno, que é um leve corte que eu dou sobre o panetone, que é para que ele possa respirar enquanto ele está assando. Aí eu garanto. É pecado no prato e amor no coração. O gastrônomo já desenvolveu pelo menos 250 receitas que têm o item como ingrediente obrigatório. Aqui vai apenas uma pequena demonstração de tudo o que pode ser feito. Todas essas delícias levam mandioca na receita. O alimento é rico em proteínas, fibras, carboidratos e deixa o nosso corpo cada vez mais forte. A raiz tem muitas propriedades. Entre elas, substâncias que aumentam os níveis de serotonina, o hormônio responsável pelo bem-estar, pelo bom humor no nosso cérebro. E aqui em frente a essa culinária rica, é impossível não ficar com água na boca. Tenho mais de 200 pratos. Eu faço pudim, eu faço brigadeiro, eu faço suco, né? Eu faço uma série de outros pratos, não só doce como pratos salgados. Ou seja, a riqueza gastronômica da mandioca, ela é ilimitada, ilimitada. E com a grande vantagem é que ela é saudável totalmente, 100% saudável. Só tem um risco, mandioca engorda, porque ela tem muito carboidrato. Então, o pessoal que está querendo fazer regime, deguste com moderação.
Depois de 30 minutos, chegou a hora de retirar o panetone do forno. Olha só o resultado, uma receita bem prática e que você mesmo pode fazer aí na sua casa. Eita, bom demais, hein? Começar o dia com chuvinha, comidinha no forno. Vamos então conferir agora os preços das verduras, frutas e proteínas na Ceasa. Vamos aqui para o nosso telão, começando com as frutas. O abacaxi pérola está custando R$ 1,50, banana pacovão R$ 1,20, o coco verde R$ 1,20, a laranja pera R$ 2,00 o quilo, o maracujá está custando R$ 3,50. Vamos então... As hortaliças, a alface crespa, R$ 1,00, batata inglesa, R$ 2,50, a abóbora, R$ 1,30 e o tomate, R$ 1,30 também o quilo. Vamos às proteínas, a bandeja de ovos, R$ 9,50, o quilo da tilápia, R$ 13,00, a carne suína, R$ 15,00 também o quilo, frango, R$ 7,00 o quilo e o camarão médio está custando R$ 20,00 o quilo na Ceasa. Laticínios e outros produtos. Vamos aqui ao queijo coalho, que todo mundo gosta, R$ 23,50 o quilo. A linguiça toscana, R$ 15,50. O queijo mussarela, R$ 30,00 o quilo. Leite longa vida, R$ 4,00 o litro. E a mortadela pequena, que muita gente costuma colocar no pãozinho aí de manhã cedo, ó, R$ 6,80 o quilo. Essas foram as notícias do AgroNews de hoje. E essa quarta-feira amanheceu muito gostosa, com chuvinha em Fortaleza. Chuva é sempre bem-vinda aqui do Ceará, né? O problema é que em muitos bairros da capital essa chuva vem acompanhada de alguns problemas antigos, alguns transtornos. A gente começa aqui fazendo um giro pelos bairros da capital para mostrar como é que está a situação de Fortaleza hoje de manhã, com essa chuva que cai desde a madrugada. A gente começa mostrando a situação do bairro Jacarecanga. Um morador narra a situação por lá, olha só. Uma canoa para não trabalhar hoje, negado. Olha aí, ó. Como é que tá a rua? Tá então, rua alagada no bairro Jacarecanga. Da Jacarecanga a gente vai para a Avenida Beira-Mar, Nobre de Fortaleza. Mais transtornos, principalmente para os motoristas. Olha só. Você vê aí a situação da Beira-Mar, né? Ali já é Praia de Iracema, na verdade, né? Bem em frente à estátua de Iracema, as pessoas mostrando ali a situação. Rua tranquila, pouco movimento, mas ali, olha só, um ponto de alagamento bem na curva, os motoristas tendo que passar apenas por uma faixa ali, porque outras duas faixas estão com o nível de água muito alto. Carro grande consegue passar tranquilamente, mas os carros menores, é claro, têm aquele receio de passar. Em outro vídeo a gente vê aí a Avenida Abolição, também com pontos de alagamento, né? A gente pode observar aí, na verdade a Avenida Abolição não, ali também é, essa avenida ali é aquela que vem do Dragão do Mar, né? Que passa ali pela Praia de Iracema e que seguia ali pela frente da Beira-Mar, né? Mas agora é sentido proibido. Então a gente observa aí também, nesse ponto tem alagamento, os carros passando até pela contramão ali para fugir um pouco das áreas mais profundas, mas sempre com baixa velocidade. Motociclista também tendo dificuldade de passar por esse local. Você que transita por essa área de Fortaleza, tome cuidado, fique atento. Se puder, desvie desse local. Agora a gente vai para o bairro Vicente Pison, bem pertinho da praia. Os moradores enfrentam mesmo um mar de lama. Olha só a situação lá do bairro Vicente Pison. Água escura tomando conta de toda a rua. Chuva veio trazendo aí muita terra, muita areia de cima do morro. Descendo pela rua, formou esse lamaçal que desce rua abaixo e entra por essa boca de lobo. Em alguns pontos do bairro Vicente Pison está impossível andar a pé ou de carro. Os moradores ficam ilhados no meio dessa chuva intensa que cai na manhã desta quarta-feira aqui em Fortaleza. Tá aí, esses foram alguns registros que nós recebemos dos nossos telespectadores de vários pontos da capital, mostrando a situação de alguns bairros de Fortaleza na manhã desta quarta-feira, manhã de chuva aqui na nossa capital.
Inclusive, a gente deve trazer mais detalhes amanhã aqui no Ceará no Ar sobre esse dia chuvoso aí, principalmente nas áreas de periferia da cidade. Agora são 8h14. O Natal está chegando e com ele as luzes, os enfeites e a magia dessa data tão especial. Além do protagonista da festa, o menino Jesus, o bom velhinho também é destaque e faz a alegria da garotada na expectativa dos presentes natalinos. Maria Eduarda olha o Papai Noel de longe. Meio tímida, ela confidencia qual o pedido para o velhinho de barba branca e gorro vermelho. Olha que não é qualquer boneca. Ela escolheu cabelo, roupa e sapato. Como é o cabelo dela? É rosa. E a roupa? É rosa também. E o sapato? Vermelho. Envergonhada, preferiu cochichar no ouvido da ajudante. Pronto, pedido feito. A mãe da Maria Eduarda traz a menina desde bebê. Neste ano, um novo formato. Eu achei super interessante e bem importante para as crianças, né? Apesar do distanciamento social, de todas as medidas que a gente tem que ter, mas não quebrar esse encanto, né? Natalino, esse momento tão lindo que as crianças têm, não só pelo nascimento de Jesus, mas pela figura que o Papai Noel representa, né? Esse ano tem Papai Noel, mas não dá para ter colo. Então, para as crianças não saírem de mãos vazias, olha só o que é que tem de surpresa. Um doce para alegrar esse dia enquanto o presente de Natal chega. Gabriel pegou o dele. Pedido feito, pirulito na mão. Mas qual foi o presente escolhido? Super-homem. Desde que ele era bem novinho, assim, uns 9 meses, ele já vinha, você estava no colo dele. Aí esse ano é diferente, né, que tá distante. A decoração do shopping é grande, enche os olhos. Nada de passeio de trem ou brinquedo interativo, mas isso não compromete o encanto desta época do ano. A gente procurou uma decoração que ela fosse muito bonita visualmente, que ela tivesse um impacto de uau, que lindo, né? Então, com muita luz, com muito brilho, com elementos maiores, que chamasse mais atenção às pessoas ao passar, né? A gente juntou uma árvore na outra. Chegar ao formato ideal de interação com o Papai Noel não foi fácil, mas eles preferiram seguir a tradição, apenas adaptando. O Papai Noel na casinha dele, ele está numa casinha toda organizada, que a pessoa ele fica distante para poder manter essa magia do Natal. Então a gente procurou uma decoração assim muito contemplativa, porém muito que a pessoa se encantasse com o brilho dela e pudesse sentir esse espírito de Natal através desse brilho. Bem, nesse período do ano, o centro de Fortaleza costuma ficar mais movimentado. Por isso, a recomendação para quem for ao centro, seja para fazer compra, seja para trabalhar, ou simplesmente para passear, é ter bastante cuidado, porque você já sabe, né? Os bandidos aproveitam dos locais muito cheios para furtar e praticar assaltos. Como a gente vai ver nesse caso, em que a funcionária de uma loja de eletrônicos de um shopping teve o celular furtado. Vamos acompanhar. Nas imagens da câmera de segurança, a funcionária aparece de costas para o balcão organizando as mercadorias na prateleira. Enquanto isso, o bandido observa do lado de fora pelo vidro, ele entra rapidamente e pega o celular que está em cima do balcão e nem se preocupa se está sendo filmado. Veja de novo, observe então a imagem. O homem entra, vê que a funcionária está ali distraída, vem pelas costas, sorrateiro, coloca ali a mão por cima do balcão, enquanto a funcionária está de costas, pega o celular, sai, ela nem percebe que o homem entrou e roubou o celular. Se você tiver alguma informação sobre esse homem, se você de repente reconhecer esse homem que aparece na imagem, denuncie para a polícia, ligue 190 ou então 181, você não precisa nem se identificar. Está aí a ação desse bandido sorrateiro que entrou sem fazer barulho nem nada, a funcionária nem percebeu, quando ela menos viu, o celular dela tinha desaparecido. O assunto agora é trânsito. Tem mudança de sentido no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Uma das mais movimentadas avenidas de lá, Natália Campos. Vamos falar com ela. Ela tem mais informações para a gente, para dizer como é que vai ser essa mudança, que mudança é essa. E se deu para entender, se os motoristas estão entendendo, eles estão confusos aí com mudança e ainda com chuva na manhã de hoje, não é, Natália?
Exatamente, Adriana. Mudança com chuva numa das principais avenidas aqui do bairro Cidade dos Funcionários. Mas os condutores estão recebendo sim apoio da AMC, dos agentes do Via Livre, tem sinalização, então não dá para se confundir não, é só estar atento. Mas a gente vai explicar para você aí de casa que mudança é essa. Eu estou na Avenida José Leon, uma das avenidas mais movimentadas aqui dessa região, e por causa da implantação do binário aqui na Cidade dos Funcionários, a José Leon a partir de hoje já começa a ter apenas um sentido, que é o sentido de quem vem da Washington Soares em direção à BR-116. Para entender como é que está sendo essa implantação, essa mudança de sentido aqui, a gente conversa com a Juliana da MC, porque ela vai explicar para a gente que não vai ser tudo de uma vez, né, Juliana? Bom dia. Bom dia. São muitas as alterações aqui no bairro Parque Manibura e Jardim das Oliveiras, por isso que a gente está implantando por etapas. Mas amanhã de hoje a gente implantou esse primeiro trecho de sentido único da José Leon, que vai em direção à BR-116. Ele contempla ali desde a Hermínio de Castro até a Caiado de Castro. Nesse trecho são 2 semáforos novos, um com a Caiado de Castro e outro na Júnior Rocha também, para dar uma organizada nesse fluxo de veículos. E hoje à noite e amanhã, se o tempo ajudar, a gente vai concluir esse sentido único na José Leon, que vai até a rua Léa Pompeu. E aí a gente está vendo que os agentes do Via Livre, da MC, estão aqui, né, Juliana, justamente para orientar, porque essa mudança é bem significativa. E isso é uma mudança muito importante aqui nesses bairros. O objetivo principal foi, sim, objetivando a redução dos acidentes, principalmente a preservação da vida daqueles que tentavam atravessar a José Leon, porque ela antigamente era de duplo sentido, então o pedestre era o que mais tinha dificuldade, e também para reduzir os conflitos que existiam entre os veículos. Esse é o 28º binário que Fortaleza recebe, e o objetivo dele sempre é dar melhoria para a travessia do pedestre, redução dos acidentes e também dar uma melhor fluidez para os veículos. A gente está vendo que também tem a ciclofaixa e uma sinalização nova foi feita, né, com faixa de pedestre. Isso, são 6 novos quilômetros de ciclofaixa que vai permitir a ligação desde o Lago Jacareí até o Iguatemi, tudo por dentro do bairro da Jardim das Oliveiras, e também ligando até o Washington Soares e a ciclofaixa que já existe na Desembargador Gonzaga. E além disso, nós vamos ter outros semáforos ainda durante essa semana e vários cruzamentos estão sendo revitalizados a sinalização. Ô Juliana, eu vou pedir para o Dodô mostrar mais lá na frente, porque você falou que são 2 semáforos, é até aquele ali que ficou vermelho agora, que a José Leon já está em sentido único? Isso, é até aquele semáforo que as pessoas estão vendo. E hoje e amanhã a gente vai continuar implantando esse sentido único até a BR-116, em direção à BR-116. E a gente vai ter um novo semáforo lá no cruzamento da José Leon com a Dr. João Maciel Filho. E é lá que também fica um novo microparque da cidade, que está incluso nesse projeto. E a gente vai finalizar essa obra até a próxima semana. É uma obra muito importante. A gente está revitalizando o espaço público que não era utilizado e vai melhorar, assim, tanto a segurança das pessoas, porque a gente torna esse espaço realmente utilizado, melhora o convívio e também ele tem toda uma característica ambiental, brinquedos naturais, de tronco de árvore, vai ter um cachorródromo também. Então, assim, a população está bem satisfeita com essas alterações aqui nesse bairro. Ok, Juliana, muito obrigada pelos esclarecimentos. É isso, Adriana, está feito o alerta, né, para quem passa aqui por essa região. A José Leon já começou aí a ter um sentido único, como a Juliana explicou para a gente. E se você vai passar por aqui nas próximas horas, nos próximos dias, atenção, porque vai ter mais mudança aqui na Avenida José Leon nos próximos dias. Adriana, Alexandre. Obrigada, Natália. A gente segue acompanhando essas mudanças para alertar você aí de casa. Agora a gente fala do caso do argentino que foi morto por espancamento na Praia do Preá. O Miguel Anderson Costa tem mais informações. Vamos saber dele, então, sobre os detalhes desse caso. Ele que está aí pelas ruas de Fortaleza, né, acompanhando esse movimento no trânsito. Conta pra gente, Miguel. Isso mesmo, Adriana. O argentino Rodrigo Duarte, de 33 anos, que morava aqui no Ceará e trabalhava também há cerca de 2 anos, morreu após ser espancado, após ser atingido por golpes de pau na Praia do Preá, durante a realização de uma festa na pousada onde ele trabalhava. A Praia do Preá fica vizinha ao destino turístico internacional da Praia de Jericoacoara. Esse caso aconteceu no último sábado e foi noticiado primeiramente pela imprensa argentina. O jornal La Nación apontou que
que Rodrigo chegou a manter contato com a família e com os amigos por meio de grupos de WhatsApp até 1h da madrugada. Depois desse horário, não souberam mais informações. Logo na sequência, horas depois, chegou a confirmação de que ele havia morrido após ser golpeado por pau e ser atendido na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Chegou a realizar uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Agora, a imprensa argentina, familiares e amigos cobram a solução desse caso. O que aconteceu? A elucidação. Um BO, um boletim de ocorrência, foi aberto e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado vem acompanhando o desenrolar desse caso que aconteceu no final de semana. 3 anos atrás, um outro caso também repercutiu internacionalmente. Foi o caso da italiana Gaia Molinari, que foi encontrada morta próxima à Pedra Furada, na praia de Jericoacoara. Então, mais um caso que acaba manchando a imagem do Ceará lá fora como destino turístico. E a gente está falando ao vivo aqui, Adriana, da BR-116 em direção ao centro de Fortaleza. Para quem está saindo de Messejana, a vida não está nada fácil na manhã desta quarta-feira. A chuva pegou o fortalezense de surpresa. A pista, olha só, está molhada, o que exige atenção, cautela do condutor para evitar acidentes. Aqui na BR-116 o fluxo está intenso, o trânsito está lento em direção ao centro da cidade, diferentemente do outro lado da rodovia federal. Trânsito praticamente tranquilo. Já aqui nesse lado, o condutor vai precisar ter muita paciência mesmo para chegar ao centro, à aldeota, enfim. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Miguel, pelas informações. Bom, nesse caso aí, bom mesmo só para quem está em casa ainda, aproveitando esse climinha gostoso. Agora a gente vai falar sobre o programa Primeiro Passo do Governo do Estado, que dá uma oportunidade a milhares de jovens para que eles possam conseguir qualificação e assim um primeiro emprego. Anualmente, milhares de garotos e garotas são selecionados. Agora essa oportunidade está sendo dada a jovens que vieram de outros países e moram aqui no Ceará. Vamos entender na reportagem de Omar Lima. Ela saiu da Venezuela, passou por Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo e está há 10 meses no Ceará. Foi aqui que a Catherine se encontrou. Minha avó tinha que viajar para o Rio Grande do Sul, porque lá ela tinha onde chegar. Apadrinada, sabe? Aí eu fiquei como quase 1 ano lá. Depois eu queria me encontrar com minha mãe, que ela estava aqui no Ceará. Então viajei com o meu tio, outro venezuelano, para o São Paulo. A gente viajou junto. Ele ficou ali e depois eu tive que viajar sozinha até aqui, até o Ceará. Ferramenta de inclusão social e profissional, o programa Primeiro Passo atua em todo o Ceará, capacitando jovens em busca do primeiro emprego ou de conhecimento para iniciar o próprio negócio. E é coordenado pela Secretaria Estadual da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, a SPS. É um programa que já tem mais de 15 anos de história dentro do estado do Ceará, proporciona aos jovens em situação de vulnerabilidade tanto a parte de qualificação profissional como ingresso no mercado de trabalho, seja na condição de estagiário ou seja na condição de aprendiz. A SPS está expandindo a oferta de cursos e estágios profissionalizantes do Primeiro Passo para jovens imigrantes residentes no Ceará. Essa é uma ação pioneira que deu uma nova vida para a jovem venezuelana e mais 115 outros imigrantes. A Catherine já vive a ansiedade do primeiro dia de trabalho, que vai ser no dia 16. Hoje eu terminei de fazer a documentação e entregar para eles. Segunda-feira, a outra, dia 16, eu tenho que ir buscar meu uniforme do trabalho. E começo o dia 16 também. Que maravilha! Está animada? Sim. Para que jovens de outras nacionalidades possam participar do Primeiro Passo, assim como a Catherine, eles precisam apresentar todos os documentos que os brasileiros apresentam e também ter em mãos o RNM, o Registro Nacional Migratório, que é um documento que comprova que eles estão legalmente aqui no país. Para ela, deu tudo certo e foi bem rápido. Neste ano, 1.386 estrangeiros, entre venezuelanos, colombianos, cubanos, haitianos, cabo-verdianos e guineenses, foram atendidos pelo Programa Estadual de Atenção ao Migrante da SPS no Ceará. A ideia é dar dignidade e cidadania para todos, começando pelos jovens,
que precisam de estudo e do primeiro emprego. O Estado está acolhendo esses jovens que estejam com documentação regular para terem o seu direito na área de trabalho e de renda garantidos através do primeiro passo. Será no ar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 aqui nesse mesmo canal. Estou esperando por você. Até lá. Você fica agora com Fala Brasil. Você segue acompanhando a nossa programação.